traga a mensagem, né, e traga o alento em nosso coração. Então, pastor Alfredo, que Deus te use de forma poderosa. Deus seja Amém, louvado com a tua presença. amém, amém. Obrigado Pas pelo pastor convite. Alfredo, o senhor Pois não, mora onde? Deixa eu só conhecer um pouquinho, que a gente sempre o senhor está por aqui com a gente. O senhor mora em sim, qual estado? eu, É, hã. eu moro no estado de Pernambuco, Pernambuco. É onde o Mas senhor nasceu? nasci, assim que cheguei no Ah, Brasil, eu cheguei aqui em Pernambuco, né? tá. Já nasci no Brasil, claro. E sou É o estado que o pernambucano, senhor nasceu, né? Uhum. isso. E, é assim, o senhor prega nas igrejas, faz aquele trabalho nos grupos, que é lindo aquele trabalho que o senhor faz, e o senhor tem reuniões, assim, como pequeno grupo, essas coisas aí em Pernambuco? Sim, sim. Hum. Eu estou como ancião de igreja hoje, já estou jubilado, tá? Aham, Trabalhei praticamente 40 anos, né, na obra, sim, 36 anos no ministério e 4 anos em maravilha. comportagem. Inicialmente, eu Aham, digo 4 anos porque os anos de faculdade eu comportei todas as férias, né? E sim, aí, somando tudo, vai dar aí uns 6 anos. Mas eu continuo trabalhando como ancião de igreja, dirijo um amém. pequeno grupo, Uhum. tem um ministério missionário junto conosco, a gente vai nas igrejas pregando, cantando, fazendo momento de louvor. Que maravilha. Então, estamos aí agindo, né? Eu Por pergunto sempre, pastor, porque assim, eu fico impressionada, assim, como Deus dá oportunidade, né, e quando a Uhum, gente conhece as atividades, isso nos anima, isso nos sim, ajuda a continuar, né, experiência de um, experiência de outro, firmes até o fim, vamos lá, vamos andar, vamos fazer isso, o que Deus falar em nosso coração, então eu fico muito feliz e que, é até Jesus voltar lá nas nuvens, que ele te dê a oportunidade de continuar proclamando esse nome tão sagrado, tão santo, que é de Cristo Jesus. amém. Pastor, bem-vindo. Agora o momento é Obrigado, contigo e com o Espírito Santo. obrigado, obrigado. De fato, depois que a gente, né, abriu esse leque aí para o assunto da verdade presente, aí foi que o entusiasmo, né, o desejo de pregar começou, né? Na realidade, isso já no finalzinho do meu ministério, como pastor. Mas estamos aqui, estamos aproveitando o tempo, porque Deus tem pressa, né? Que nós temos também. Então, queridos, vamos hoje para um novo. Dentro do tema ainda de restauração, de resgate, digo melhor, a gente procurou ontem, não é? De certa forma, mostrar, trazer uma outra visão. Eu não digo refutar, né? Porque nós estamos abordando ali as colocações de um famoso do YouTube, né? Que dizia que nós temos uma natureza pecaminosa, ou seja, uma natureza que já é pecado e que não podemos nos libertar dela, a não ser na volta de Jesus. E ele procurou provar isso usando o exemplo de crianças, né? Dizendo que uma criança que já bem não nasceu, ou mesmo que esteja no ventre da mãe ainda e morra ali, se Jesus não tivesse vindo, essa criança estaria perdida. E aí a gente procurou dar uma outra visão, né? Uma outra opção de visão para as pessoas, que não entendemos que seja bem assim como ele falou, né? Na realidade, há libertação, né? Da natureza pecaminosa, ou seja, é, é, nós não somos escravos, né? Dessa natureza pecaminosa como sendo já pecado. Então, procuramos dar essa visão. Hoje a gente vai procurar também dar uma outra visão, né, de um outro ponto tocado também por uma famosa agora aí do YouTube. Ela, inclusive, tem um ministério muito forte, não vou aqui citar nomes, né, mas ela coloca ali a questão
da natureza humana de Jesus, dizendo da impossibilidade que era de Jesus ter nascido com a natureza pecaminosa pós-queda, né? E a gente vai procurar mostrar uma outra visão dentro desse contexto hoje. Eu tentei ver aqui, irmãos, o que é que eu poderia cortar dessa mensagem, sendo hoje sábado, né? Mas eu estou vendo que não tem como cortar muita coisa, mas eu vou tentar correr aí para ver se a gente apresenta todo o tema. Se a hora começar a avançar muito, a gente para e faz aí um resumo, tá? Para que não fique também assim alguma coisa no ar, ok? Eu vou fazer uma oração, deixa eu ver se eu coloco isso aqui em tela cheia. Acho que vocês não estão vendo ainda em tela cheia, né? Deixa. Não. Está ainda minimizado, né? Deixa eu ver aqui como que faria isso. Ok, como estão vendo? Tela cheia? Alguém deu uma informação aí? Não. Ainda não está, não, Ainda não. irmão. Não Tá está não. na tela cheia? Como faz isso aqui para... Já ontem tivemos um problemazinho também aqui. Deixa eu fechar aqui e abrir novamente, tá? Deixa eu ir primeiro aqui. É só que fica... Tem uma interferênciazinha, não sei se é o meu microfone aqui, acho que não, de alguém aí que está. Ok. E agora, irmãos? Está em tela cheia? Irmão, continua como estava. Não está em tela cheia. Que interessante, né? Mas a gente Mas dá pode pra gente ampliar entender. com o dedo, irmão, aqui, nós mesmos. Tem uma interferênciazinha aí. Eu creio que é do irmão, o outro irmão Fábio. Sempre abre o microfone dele e dá uma interferência. Uhum. Então, vamos lá, avançar aqui então. Pastor Alfredo, tem uma taçazinha aí que você bota aí, aí ele amplia aí. Oi? Tem uma Sim. taçazinha embaixo, aí, no local que você clica, ela Então, abre. estou batendo nessa taçazinha, ele amplia para mim. Para mim está ampliado aqui. Mas talvez Agora vocês estão informando que não está aí, né? Acho que a gente vai ter que seguir assim mesmo. Deixa eu ver aqui, ignorar. Bom, vamos seguir assim, né? Então, vamos fazer uma oração, irmãos, aqui. Deus e Pai, abençoa a tua palavra agora que será aberta, nos orienta, nos dá luz a tua palavra, possamos tirar conclusões sábias de acordo com a tua palavra, de acordo com aquilo que Jesus trouxe para nós como luz na palavra, no Espírito de Profecia. Permaneça cada um de nós, nos ajude a compreender, entender e apresentar esse tema em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, o texto inicial que vamos usar está aí, Romanos 8, 1 a 3. Romanos 8, 1 a 3. É uma pena que não chega em tela cheia para vocês, aí fica aparecendo outras janelinhas, né? Mas vamos se concentrar aí na principal, tá? Romanos 8, de 1 a 3, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, especificamente aqui o verso 2,
ele fala dessa lei, né? Essa lei do espírito da vida, ou do espírito de vida, né? Em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. É como se Jesus tivesse colocado em evidência uma lei, né, que era desconhecida até então, até para os anjos, né, e para os homens, e para os mundos não caídos, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, como que essa lei surgiu? Como que ela se materializou? Foi através da encarnação de Jesus. Então Jesus ele põe em evidência, né, a lei do Espírito da vida, através, então, da sua encarnação. E é uma lei que traz vida, né? Para quem? Para aqueles que estavam mortos em delitos e pecado, para aqueles que, por causa da natureza, eles não conseguiam cumprir a lei, tá? E, consequentemente, estavam condenados à morte. Aí Jesus vem agora, através dessa lei do Espírito da vida, ele dá um ápice, ele eleva a natureza humana a uma condição de resistir a Satanás, o libertá-lo, né, do império das trevas, como vimos ontem, e também dá vitória sobre o pecado, ou seja, capacita o ser humano para obedecer perfeitamente a sua lei. Então, essa morte, né, que o ser humano estava sujeito, devido à influência, né, da natureza caída, vinda de Adão, o ser humano estava impossibilitado de obedecer. Então, Jesus, aí o verso 3, né, do capítulo 8, diz que ele veio exatamente nessa carne pecaminosa, que estava enferma. Ele veio nessa carne. Aí, o que é que vem aí de litígio, de confronto de ideias? É a ideia de que Jesus não poderia ter vindo, né, como se apresenta aí a nossa irmãzinha num vídeo dela, né, do YouTube, de que era impossível Jesus ter vindo nessa natureza, como creem os pré-lapsarianos, porque senão Jesus teria sido contaminado, né, com a natureza pecaminosa, e aí ele não poderia ser o nosso Salvador, porque estaria precisando de um Salvador também. É a visão dos pré-lapsarianos, né? Então, nós precisamos entender que realmente que carne foi que Jesus assumiu, né? Apesar de estar muito claro já, mas há aquela ideia, né, de que Jesus veio em carne, né, com a natureza humana, mas não pós-queda, não com as mesmas tendências, né, com as mesmas paixões ou sentimentos, né, de uma natureza pós-queda, e sim da natureza de Adão antes da queda, natureza pura de Adão, não é, sem ter passado por nenhuma degradação, ok? Então, isso deixa aí meio confuso que as pessoas. Então, a gente tem ali essa definição, né, só para deixar claro aqui, de natureza pré- e pós-lapsariana. No caso aí da pré-lapsariana, seria a ideia de que Jesus nasceu com a natureza de Adão antes da queda. Eles são chamados pré-lapsarianos. Então, Jesus não, ele só recebeu alguns efeitos naturais da natureza humana, né, como cansaço, tristeza, fome e sede e tal, mas não a degradação da genética, né, ou hereditária do ser humano, apenas essas coisas. Então,
uma montagenzinha que se faz dentro desse contexto, né? Que não está na Bíblia, isso é coisa de teólogo, né? Não existe na Bíblia essa ideia de que Jesus tenha duas cabeças, né? De que Jesus seja Adão antes da queda e uma parte de Adão depois da queda. Ou é uma coisa ou é outra, não se concebe isso aí. Mas o pré-lapsariano, para poder justificar, né, a sua posição, ele faz essa montagenzinha aí, porque dizer também que Jesus era puramente como Adão antes da queda, eles vão ficar sem argumento para provar isso. Então, vai ter que montar alguma coisa. Já os pós-lapsarianos, né, creem que Jesus nasceu com a natureza pós-queda de Adão, trazendo aí toda a sua contingência, né? Trazendo aí toda a sua fraqueza. Então, a pessoa amada aí, não é que eu estou usando aqui exatamente a mesma figurinha, a mesma imagem que ela usou, tá? Inclusive botou a parte em inglês também, tal, para deixar irrefutável, né, a citação ou a ideia. Contudo, usado esse texto exatamente para dizer que Jesus não poderia ter vindo com a natureza pós-lapsariana, ou seja, com a natureza caída do ser humano. Então, quais são os argumentos? Usa-se esse texto aqui. O que é que diz esse texto? Quando o homem pecou, todo o céu se encheu de tristeza, pois, ao ceder à tentação, o homem havia se tornado o inimigo de Deus, um participante da natureza satânica. A imagem de Deus, na qual o homem havia sido criado, foi machucada e distorcida. O caráter do homem estava em desarmonia com o caráter de Deus, e, pois, através do pecado, o homem se tornou carnal, coração carnal, inimizado entre Deus, não sendo sujeito à lei de Deus, nem podendo ser. Aí o que é que a pessoa diz? Está vendo aí? Está vendo aí que Jesus não poderia ter vindo com essa natureza, porque essa natureza ela é satânica. Jesus estaria em inimizade contra Deus. Ele não poderia ter vindo, porque o coração carnal está em inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus. Então, de forma alguma, Jesus poderia ter vindo com essa natureza. É um argumento que, se vendo assim, superficialmente, né, você vai dizer, de fato, Jesus ele tinha que ter vindo com a natureza de Adão mesmo antes da queda, aquela naturezazinha pura, sem nenhum efeito de hereditariedade do homem pecador, né? Porque senão ele estaria separado de Deus, é uma natureza satânica. Mas, queridos, veja bem, nós já vemos aqui porque os pré usam esse texto para dizer que Jesus não poderia ter nascido com a natureza pecaminosa, né? Então, porque é satânica, está em inimizade, mas uma análise simples e não tendenciosa desse texto já nos mostra claramente que o texto diz o quê? Quando o homem pecou, havia se tornado inimigo de Deus. E mais, abre aspas, através do pecado, o homem se tornou carnal. Então, veja, quando o homem pecou, através do pecado, o homem se tornou carnal. Então, nós temos aqui o texto falando, se referindo a Adão, né, que pecou. Então, fazer uma separação aqui entre natureza pecaminosa e pecado. Então, quando Adão pecou, ele se torna inimigo de Deus e aliado com Satanás, tá? E se torna inimigo de Deus. Então, concluir que qualquer um que nasça posteriormente a essa queda já teria também uma natureza satânica é forçar o texto, né? Então, eu vou dizer que uma mãe agora teve o seu bebê e está ali aninando o seu bebê no colo
e ela tem que estar consciente, dizendo, eu estou aninando aqui, eu estou dando de mamar aqui a um diabinho que está no meu colo. Imagina que absurdo, né? Então, é forçar o texto, dizer que todo mundo que nasce com natureza de Adão, natureza caída, é um satânico, né? Está inimizado com Deus. Então, ontem a gente viu um pouquinho aí essa questão de como está separado a questão do domínio de Satanás para a prática do pecado. Porque as crianças elas podem estar, sim, no domínio de Satanás, pelo domínio de Satanás que Satanás tem no mundo, mas não que elas estejam com pecado. Isso a gente viu ontem, né? Então, se o assunto fosse simples de resolver, né, a gente já poderia parar por aqui, encerrar o assunto, pois temos evidência, tanto na Bíblia, como no Espírito de Profecia, até no Tratado Teológico, irmão, da nossa igreja, no livro Nisto Cremos, diz claramente que Jesus veio com a natureza de Adão caída, né? Mas já tem alguém que ainda fica forçando aí, querendo trazer uma ideia diferente. Isso baseado no livro Questões sobre Doutrina. Quem traz quem faz essa rivalidade aí. Por isso se tornou um dos livros mais polêmicos da nossa igreja, né? Então, claro, Jesus vem com a natureza caída, mas não corrompida. Por que não corrompida? Porque ele não pecou. Então, ter natureza caída é uma coisa, e ter natureza caída corrompida é outra, que foi o caso de Adão. Ele corrompeu sua natureza, porque ele caiu em pecado. Jesus nunca caiu em pecado. Então, vamos analisar um outro texto aqui, que é usado pela nossa irmãzinha, né? Quer dizer assim, o homem natural está em transgressão, e sua natureza está em harmonia com a natureza do primeiro transgressor. Ou seja, quando o indivíduo cai em pecado, é vencido pelo pecado, está vivendo em pecado, ele está em harmonia com Satanás, primeiro transgressor. Então, não há nenhuma inimizade natural entre o homem caído e os anjos caídos. Eles estão juntos, emparelhados. Ambos são participantes do mesmo espírito através da condescendência com o mal. Então, por isso que Jesus não poderia ter vindo com essa natureza, porque ele não poderia estar aliado a Satanás. Ora, irmãos, claramente se vê novamente aqui esse texto usado pelos pré-lapsarianos, né, dizendo que é o homem natural. O que é o homem natural? O homem natural é o homem que não é nascido de novo. É aquele que não passou pelo novo nascimento, não recebeu o Espírito Santo, transformou sua vida, né? Aí diz aqui, é ele que está em transgressão. Então, ele vive em transgressão, ele vive em pecado. Então, quem está em harmonia com o primeiro transgressor, Satanás, é esse homem aí, transgressor. Tá? Isso jamais pode se aplicar a qualquer pessoa que tenha passado pelo novo nascimento, e muito menos a Jesus, que nunca transgrediu sequer um mandamento do Pai, de forma alguma. Então, está se esquecendo aqui de se fazer a divisão entre natureza pecaminosa e prática do pecado, ou viver no pecado, seja em que forma for, né? Claro, na transgressão da lei, mas em diversas formas de pecado que existe dentro desse contexto do princípio da lei, né? Então, vemos claramente que há uma interpretação tendenciosa querendo afirmar que Jesus não poderia ter a nossa natureza pecaminosa, herdada de nossos ancestrais, senão ele estaria em transgressão automaticamente. Isso é um sofisma de Satanás. É o fato de Jesus ter a natureza pecaminosa caída, que automaticamente ele seja um pecador. É um sofisma. Então, vamos ver outro texto aqui, usado de forma forçada também, né? Não é algo a ser que o ser humano está condenado a viver com ele o resto de sua vida. Tá? Veja o que diz aqui esse texto aqui. Ó. Está dizendo assim, o mal no coração do homem deve ser erradicado, pois é do caráter satânico que trouxe a rebelião no céu. Então, veja, existe aí o caráter, né, satânico? Sim,
Existe a inimizade com Deus por causa do pecado? Existe. Mas esse mal no coração, ele pode ser erradicado. Essa natureza satânica, ela pode ser erradicada, e é que a gente vai ver aqui, irmãos, com relação a Jesus, tá? Com relação a Jesus. Por isso que aqui o tema, o título aí, o ponto da virada de Jesus, né? O ponto da virada, que na realidade é o nosso ponto da virada, porque Jesus, a natureza que ele assume passa a ser a nossa natureza. É maravilhoso. Agora, outra citação ainda aqui, né? Que inclusive eu estou usando as mesmas figurinhas. Eu não gosto aí essa figurinha aí de Adão só com uma tanguinha e Eva de mini saia e tal, mas eu estou usando o que ela usou, tá? Então, diz aqui, ó, a natureza humana. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má. E ele ficou em harmonia com Satanás e não em desarmonia com ele. Quando foi que isso aconteceu? Quando o homem transgrediu a lei divina. Sua natureza se tornou má. E aí, essa natureza má, como vimos no texto anterior, ela pode ser erradicada. De que forma? Quando é tirado o domínio do pecado da vida do homem. E foi exatamente o que Jesus fez, como diz o verso 2 aqui, capítulo 8, verso 2. Pelo Espírito, pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ele nos livrou da lei do pecado da morte, que é exatamente essa escravidão, né, que o homem estava sujeito. Graças a por isso que Paulo diz, né, graças a Deus por Jesus Cristo. Pastor Alfredo, Pois não. perdão por interromper, Pois é não. que o senhor tá falando do slide que a gente vendo a imagem, mas ela não está passando. Não sei se é o problema aí ou se não está passando mesmo, tá? Só Interessante. isso. Sim, Tá. sim. Eu não sei. Mas está tudo tranquilo, a sua explicação está maravilhosa, é só um detalhe. Tá parado em um slide, foi no primeiro slide que parou? No primeiro, o ponto da virada de Jesus, ficou aí. Que pena, rapaz. Olha, para mim passa normal, né? Eu não sei se eu poderia ir aqui assinalando. Agora mudou, agora está passando. Agora está passando. Tá, então só se eu for usando assim, então, tá? Isso, Já mudou? obrigada, pastor. Mudou? Tá. Mudou. Pronto, então acho que eu vou usar assim, que fica melhor. Isso, tá ótimo. Tá dando para ouvir, tá dando para ver, ok. Sim. Então, pena que a gente teve aqui os slides anteriores, tá? Mas é só rapidinho aqui para vocês verem a citação que a irmãzinha colocou, né? Depois essa aqui, tá? Só para deixar registrado aí, tá certo? Depois essa citação aqui, que a gente já abordou também, e essa última agora que a gente viu, né? Então, é claro, irmãos, que toda natureza de um pecador é má, né? Mas o texto diz claramente que é devido à transgressão que ela se torna má. E Jesus veio exatamente tirar isso aí, né? Então, se alguém conseguir retirar a transgressão, o mal também será erradicado. E é isso que Jesus vai fazer, né? A Bíblia diz que Jesus veio destruir as obras do diabo. Então, a transgressão, seja ela consciente ou inconsciente, sempre será transgressão, mas nunca estará isenta da vontade própria. Veja, isso é um ponto importante, porque tudo bem, a pessoa, não, mas peca inconsciente, a criança mesmo inconsciente, ela está pecando. Tudo bem, mas ela vai exercer uma vontade para poder escolher aquilo ali, tá? Não é uma coisa automática que ele já nasceu com aquele pecado, ele sem nem ter escolhido. Então, essa ideia tem que ficar bem clara, né? Então, é essa transgressão por vontade própria que traz a má natureza. Então, o que o texto não diz é que o pecado ou a transgressão já vem ali no pacote
ao nascermos, né? Então, nós temos aqui o contexto de um desses textos ali. Eu procurei colocar completo aqui, para você ver que o que Ellen White está procurando dizer realmente não é o que a pessoa usou o texto para dizer, né? Então, veja, o texto na íntegra diz assim, está no Grande Conflito 505. Deus declara, porém, inimizade, esta inimizade não é entretida naturalmente. Então, veja, aqui já está dizendo a solução de Deus para o problema. Ele colocou uma inimizade, e essa inimizade, ela não é natural do homem, ela vem de cima. Foi Deus que fez essa declaração lá no Jardim do Éden, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e etc. Então, quando o homem transgrediu a lei, divina, sua natureza se tornou má. E ele ficou em harmonia com Satanás, e não em desacordo com ele. Não existe, por natureza nenhuma, inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Tudo bem, ela usou isso aí, né? Ambos se tornaram malignos pela apostasia. A apostasia nunca está o apóstata nunca está em sossego, exceto quando obtém simpatia e apoio, induzindo outros ali seguir o exemplo. Então, veja, Satanás precisa estar trabalhando incessantemente para levar as pessoas a pecarem, a caírem, que é para que elas se tornem mais dentro do seu domínio. E elas tenham essa inimizade com Deus. Então, se o indivíduo já nascesse com o pecado, Satanás não precisa estar preocupado em estar tentando levar ninguém para o pecado, porque eles já estão em pecado, né? E já vivem no pecado. Então, aqui está uma prova contundente, né? Então, por esse motivo, os anjos decaídos e os homens ímpios se unem em desesperada união para poder viver no pecado, para poder levar o homem a cair. Então, se Deus não se houvesse interposto de maneira especial, Satanás e o homem teriam entrado em aliança contra o céu. Olha aí, se Deus não tivesse colocado a inimizade. E ao invés de alimentar a inimizade contra Satanás, toda a família humana se teria unido em oposição a Deus. Se teria unido. Então, irmão, aqui, veja, está falando de quem? Do ser humano caído, com a natureza caída, pecaminosa. Mas, pela solução divina, isso aí foi resolvido. Então, nós não temos aqui um evangelho que está dizendo que o homem continua com o pecado, que continua sendo dominado por Satanás. Nós temos uma lei do Espírito da vida em Cristo Jesus que nos liberta dessa lei do pecado da morte, que é a morte gerada pelo pecado. Então, de forma alguma, esse evangelho pode estar aí como o evangelho que Cristo prega, né? Então, veja, Deus por inimizade entre o ser humano e Satanás, e não estariam mais numa rebelião contra o céu. Seria dado um basta, né? Na apostasia. Note que o texto, em momento algum, diz que a natureza continuaria sendo má, satânica, separada de Deus, pois o homem se tornaria, então, amigo de Deus e inimigo de Satanás, por uma operação milagrosa de Deus. E é isso que o Evangelho faz por nós, né? Amém por isso. Então, notem que o próprio Satanás, o propósito de Satanás, no caso aí, de manter o ser humano numa natureza satânica, é tornar a raça humana demônios, inimigos de Deus, mantendo-se no pecado, na transgressão, né? E isso não se concretizou. Nós temos a certeza de que Deus vai cumprir, né, a salvação, vai completar o número dos salvos. E Satanás já está desmascarado com a sua artimanha de levar os seres humanos a serem inimigos de Deus, né? Então, através de Jesus Cristo, nós temos esse resgate, essa libertação. Então, ao analisar a partir do que acontece com o ser humano,
que se converte, vamos tentar agora ver, né, chegar a uma conclusão se de fato Jesus, porque esse é o nosso ponto aqui, né? Se Jesus de fato tinha a natureza, assumiu a nossa natureza caída ou não. Tá? É como tirar aqui, então, a prova dos 9, né? Bem, já vimos citações anteriores acima, né, nos informando em que se tornou o que se tornaria o ser humano, né, ao transgredir a lei de Deus, e que era plano de Satanás tornar o homem inimigo eterno de Deus. Mas Deus reverteu essa situação pelo poder do Evangelho, e então, como é que Deus conseguiria reverter? Como é que ele conseguiu reverter? Então, tornando o homem pecador novamente um servo fiel, obediente à santa lei. Como que Deus fez isso? Vamos ver mais detalhes, né? Por isso a mensagem da justificação pela fé é tão importante, porque é a mensagem que mostra isso. E Satanás odeia e perverte essa mensagem, tá? Da justiça, da justificação pela fé, tá? Então, quando que Deus começa a trazer essa vitória para o ser humano? A gente já viu aqui, nessa citação que está sendo apresentada agora, que Deus declarou, porém, inimizade. Tá? Mas veja essa outra citação aqui, né? Diz assim, ó, Grande Conflito 505. Quando Satanás ouviu a declaração de que existiria inimizade entre ele e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela, compreendeu que seus esforços para depravar a natureza humana seriam interrompidos, que por algum meio o homem seria habilitado a resistir ao seu poder, ou seja, de estar nas garras dele, de ser dominado por ele. Quando Satanás ouviu essa declaração, ele disse, opa, vai vir aí alguma coisa que vai tirar o meu domínio. Vai tirar o meu domínio, porque a citação dizia que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, que meio é esse que habilita o homem a vencer a Satanás e a natureza que escraviza o homem no pecado? Veja, queridos, que citação linda aqui, né? Você puder ler comigo aqui, claro, com seu microfone fechado aí mesmo, né? Diz assim, ó, é a graça que Cristo implanta na alma que cria no homem a inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte e este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás, como servo, sempre pronto a executar-lhe as ordens. A graça é pela graça, né? Que Deus maravilhoso, né? Deus é maior e está trazendo essa libertação. Veja esse outro texto aqui, ó. Quem quer que se ache a aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista a essas paixões que tem dominado interiormente e as vença, evidencia a operação de um princípio interior, um princípio inteiramente de cima. Então, como Ellen White falou naquele texto anterior, não é coisa nossa, não é de nós o vencer, vem de cima. A inimizade é posta por Deus, é algo que vem de Deus, e nós recebemos dele para poder ter inimizade contra Satanás, para poder resistir ao mal, para poder aborrecer o pecado, ok? Então, temos uma outra citação aqui, que diz o seguinte, manifesta em relação aos seguidores de Cristo a mesma inimizade demonstrada para com o Mestre. Quem quer que veja o caráter repelente do pecado e na força do alto resista à tentação, certamente suscitará a ira de Satanás e de seu súdito. Então, por isso que é natural, veja, é natural quando você prega a verdade, quando você recebe a justiça de Cristo, quando você tem um coração transformado, é natural que venha a oposição, que venha a inimizade.
que vem a perseguição, as injúrias, o desprezo, o afastar, o ser desligado da igreja, da sinagoga, né? Jesus profetizou isso. Então, impossível alguém estar ligado a Cristo e não entrar em inimizade com Satanás. Então, à medida que a gente se liga a Jesus, nós vamos estar em oposição a Satanás. E aí se levanta o quê? Se levanta a inimizade, se levanta a perseguição. Então, os servos de Deus se tornam inimigos de Satanás e são perseguidos por isso. E glória a Deus por isso, né? E Jesus diz assim, bem-aventurados sois vós, porque fizeram assim com os profetas, os homens de Deus do passado. Então, a gente tem quase como uma prova, né, irmãos, de que realmente estamos no caminho de Deus quando se levantam oposições contra nós. Então, é só a gente definir ali, né? Poxa, que posição que eu estou? Eu estou entre os acusadores ou estou entre aqueles que estão sendo acusados? Porque os acusadores são de Satanás. São aqueles que estão apontando, dizendo, não, vocês são legalistas, vocês são fariseus, vocês são perfeccionistas, vocês estão pregando o evangelho diferente. Então, vem as acusações, o desprezo, né? A disciplina, disciplina de homens, né? Então, nada mais de harmonia com Satanás. Agora é a inimizade, tá? E amanhã a gente vai fechar mostrando exatamente essa inimizade. Quem é que cria essa inimizade, tá? É a parte de amanhã. Então, nós vamos estar em desacordo. Você é perseguido, está sendo perseguido. Então, a gente tem que ver aí qual é a posição que nós estamos hoje, né? E vai sempre ser assim, né? Sempre vai ser assim. Um perseguindo, ou um condenando e o outro sendo condenado. Até o fim dos tempos, né? Vai estar essa divisão. Mas esse é um assunto que a gente vai bater mais nele amanhã. Então, e quando é que essa inimizade contra Satanás se evidencia mais claramente, irmãos? Aqui o próximo texto vai nos dizer isso, né? Então, veja, esse quadro aqui é um quadro que fala muito, né? Tem muitos detalhes nesse quadro aqui que a gente poderia passar muito tempo meditando. Mas vamos ver só aqui a citação, que diz assim, ó, o espírito que matou Cristo impele os ímpios a destruir seus seguidores. Tudo isso está prefigurado naquela primeira profecia. Qual foi? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E isto continuará até o fim do tempo. Grande conflito, 507. Segundo parágrafo. Então, queridos, a mesma inimizade que estava contra Jesus, porque Satanás estava irado com Jesus. Satanás queria ver se Jesus desistia da cruz, ele sabia que Jesus era a solução para o problema da humanidade, e ele botou toda a sua força ali para ferir Jesus e para maltratar e para fazer Jesus desistir. E é o que acontece, essa mesma ira também vem sobre nós, o mesmo espírito que matou Cristo. Então, a luta que tirou a vida do justo Abel vai continuar até o fim dos tempos. Tenha paciência. Tenha paciência, porque vai ser assim. É para ser assim, não pode ser diferente. Mas o que pode nos confortar e dar força, né, aos amigos de Jesus nessa luta que eles enfrentam, aí sendo perseguidos, assim como Jesus foi. Então, veja aqui essa citação. Aliás, eu pulei aqui. Aqui, ó. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. A nossa luta, irmão, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o irmãozinho lá que está nos acusando, não é contra o pastor, não é contra a comissão da igreja, não é contra o líder da igreja, é contra Satanás. É ele que está irado contra nós e é ele que se volta contra nós. Então, revestido de toda a armadura de Deus, nós vamos poder, então, estar bem preparado, né, para enfrentar essa luta. Então, se ele venceu, nós podemos vencer. É o conforto que traz aí a palavra, né?
Os que estão em Cristo vencem assim como ele prevaleceu sobre todos os seus inimigos, contra Satanás, contra a tentação. Então, vejam que nossa vitória ela será exatamente como a vitória de Jesus. Veja o que diz aqui esse texto de Mensagem Escolhida, volume 3. João chamou a atenção do povo para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Ellen White diz assim, há muita coisa nessa expressão que tira. A pergunta é, continuaremos a pecar como se fosse impossível vencermos? Como devemos vencer? Como Cristo venceu, e esta é a única maneira. Ele orava a seu Pai Celestial. Podemos fazer a mesma coisa. Quando tentados a falar e a praticar o mal, resistia a Satanás, dizendo, não submeterei minha vontade ao teu domínio, cooperarei com o poder divino e pela graça serei vencedor. Então, a vitória está aí, né, como Jesus venceu. Então, aqui esse texto já está dizendo que Jesus precisou também ter esse contato com o Pai para poder vencer. Né? Por que ele precisou desse contato? Por causa da natureza caída que ele estava trazendo. Então, os argumentos, irmãos, os textos de Ellen White são muito claros sobre isso. Né? Esse foi o segredo da vitória de Cristo, que está também disponível a nós. Né? Agora, nós já vimos que é mediante a graça que nos é imputada essa inimizade contra Satanás. Mas como exatamente, irmãos, a graça atua em nós para termos essa inimizade? Aí nós vamos lá para a 2 de Pedro, capítulo 1, e os versos, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. 3 e 4. Diz assim, ó, pelas quais, aliás, verso 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então, qual o segredo? Aí vem, irmãos, exatamente o que Pedro está dizendo aí. É a união, né? Está aparecendo já as duas citações aqui, tá? Está tudo completo já aqui o quadro. Essa primeira citação deste dia com Deus diz assim, a natureza humana continuará a ser natureza humana, mas poderá ser elevada e enobrecida pela união com a natureza divina. É participando da natureza divina que homens e mulheres escapam da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós recebemos a mente de Cristo, irmãos, quando somos co-participantes da natureza divina. Veja a outra citação. E apresentando em seu caráter o que a humanidade poderia tornar-se quando unida com a divindade. Então, está aí o segredo de como a graça atua. A graça atua nos tornando co-participantes da natureza divina. Aí está o segredo. E esse, irmãos, é o segredo também na vida de Jesus. Mas, antes de chegar lá, vamos aqui mais uma citação, que diz assim, a capacidade humana pode multiplicar-se mediante a ligação dos instrumentos humanos com as agências divinas. Então, tem um quadrozinho aí mostrando Davi lutando com o gigante, né? Porque a capacidade humana pode multiplicar-se mediante a ligação com as agências divinas, que é isso que a graça faz em nós, nos habilita para vencermos, e é através da coparticipação com a natureza divina. Então, veja, queridos, a natureza humana caída, ela é ainda pecadora, continua pecadora.
tá? Mas mesmo pecadora, em harmonia com Satanás, ela não pode permanecer assim ao se unir com o divino. O ser humano pecador, unido à natureza divina, ele pode vencer Satanás, a carne, todas as suas concupiscências. É isso a graça faz conosco. Então, é por isso que a gente vê pessoas tão escravizadas no pecado, no vício, enfim, e degradadas, jogadas na sarjeta, e essas pessoas são soerguidas. Essas pessoas se tornam príncipes, né? Como que acontece isso? A união do divino com o humano. A operação da graça coloca o divino, ou seja, o Espírito Santo na vida dessa pessoa, faz com que a sua natureza seja soerguida. Ele se torna um gigante maior do que o gigante. Davi se tornou maior do que o gigante Golias. Então, aí está o segredo, né? Agora, a que estado nós podemos chegar, irmãos, com essa união com o divino? Veja o que diz aqui, Caminho a Cristo, página 15. Assumindo a natureza humana, Cristo elevou a humanidade. Os homens caídos são colocados na posição em que, mediante a conexão com Cristo, podem, na verdade, tornar-se dignos do nome de filhos de Deus. Irmãos, esse nome aqui é dado a Jesus, Filho de Deus. Esse nome aqui foi dado a Adão quando saiu das mãos de Deus. E o ser humano pecador, por essa união, mediante a graça, essa união do divino com o humano, ele se torna digno, chamado também de Filho de Deus. Então, se Cristo está em mim, eu estarei enjesusado. Estarei, ou seja, eu viverei a vida de Jesus. A vida de Jesus é minha, né? E o contrário disso seria estar endemoniado, né? Que é vivendo a natureza satânica. Aquela natureza lá que a irmãzinha disse que Jesus não podia assumir. Ora, natureza satânica é quem não está dominado pelo Espírito. Quem não tem ligação com o divino. E Jesus teve essa união. Então, aqui a gente já começa a crescer para o aspecto aqui da natureza de Jesus. Tá? Então, voltando aí, poderíamos ver, então, se ele tinha realmente essa natureza caída ou não. E se ele se tornaria um pecador se assumisse a natureza caída. Né? Então, vamos começar aqui, fazendo aqui agora a prova dos 9, né? A gente já somou em cima, agora vamos somar embaixo, para ver se vai dar 9. Porque o homem pecador, ele se torna filho de Deus. E Jesus, como foi a situação dele? Então, vamos ver. Teria Jesus uma natureza satânica se tivesse nascido com nossa natureza humana após o pecado? Estaria ele em inimizade com o Pai por causa dessa natureza, como diz a nossa irmãzinha, né? É claro que não, irmãos. Primeiro, ele precisaria ter cometido algum pecado para estar em rebelião contra Deus. Isso não aconteceu com Jesus. Segundo, Jesus vem com nossa natureza, mas também nasce do Espírito. Olha aí a necessidade de Jesus ter nascido do Espírito, né? Ele nasce do divino. E assim sua natureza não era má, nem corrompida, nem inimiga de Deus, mas pura e santa. Por quê? Porque estava unida com o divino. Ele estava em inimizade contra Satanás, como Deus havia dito. E foi a união do divino com o humano que trouxe essa inimizade. Então, a humilhação de Cristo foi incalculável, irmãos. Mas trouxe para nós o quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, essa união de Jesus, né, da natureza humana com o divino, que traz essa lei do Espírito da vida. Porque Jesus agora assume uma natureza especial. Tá? Todos aqueles que se convertem e nascem do Espírito se tornam participantes da natureza divina também, porque Jesus concede a eles a sua natureza.
a sua natureza divina agora, humana divina, né? Então, torna-se natureza divina, apesar de estar na carne pecaminosa. Então, aí, por isso o título da nossa mensagem aqui, né? É o ponto da virada de Jesus, que foi a sua encarnação. Então, quando Jesus encarna, então nasce um ser especial, tá? A natureza humana ligada com a divina. Mas é um ser humano especial como primícias, como primeiro. E que os demais seres humanos poderão ser também como ele. Porque para isso ele veio, para ter essa lei do Espírito da vida e conceder a todos o ser humano. Então, veja o que Ellen White diz aqui nessa citação, né? Deixa eu ver se eu pulei aqui, não. Ok, essa já lemos aqui. Essa citação diz aqui, ó, quando a pessoa está aliada a Cristo, portador da natureza divina, seus interesses são identificados com os interesses de toda a humanidade sofredora. Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer que Jesus agora encarnou, né, a natureza humana de Jesus com o divino, gerado pelo Espírito Santo. Ele passa a ser portador de uma natureza chamada natureza divina. Mas não está falando aqui da divindade de Jesus. Está falando da natureza humana dele, que passa a ser a natureza divina. Como nós também, ligados ao Espírito Santo, passamos a ser co-participantes da natureza divina. Não quer dizer que a gente se torna Deus, mas temos a mesma natureza de Jesus, que passa para nós agora. E aí os interesses de Jesus vão ser os nossos interesses também, porque nós vamos ter a mente de Cristo. Então, isso, de forma alguma, significa que Jesus não tinha a nossa natureza pós-queda, né? Então, veja essa citação. Está dizendo que tinha natureza divina, mas no sentido da natureza humana dele. Porque, na realidade, como diz aqui, Cristo triunfante, aqui a prova de Cristo foi muito maior do que a de Adão e Eva, pois Cristo assumiu nossa natureza caída, mas não corrupta. E não se corromperia, a menos que recebesse as palavras de Satanás em lugar das palavras de Deus. Então, veja, qual era a condição de Jesus se tornar satânico e amigo de Satanás? Se ele tivesse caído em pecado. Não tem nada a ver com a natureza dele. Tá? Então, a natureza não era pecado já. Pecado, inimizade, satânico seria se ele tivesse caído em pecado. Então, nós vemos aqui que Jesus veio, sim, com essa natureza caída, né? Os textos de Ellen White são muito claros sobre isso, irmãos. Desculpe. Então, essa citação quase que diz tudo aquilo que a gente está argumentando com vocês, né? Mas tem mais alguma coisa aqui, né? Algumas citações aqui interessantes. Veja, mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da lei da hereditariedade, né? Esse texto é bem conhecido, não vamos terminar de lê-lo, né? Vamos para um outro aqui que diz assim, ó, o Salvador tomou sobre si as enfermidades da humanidade e viveu uma vida sem pecado, a fim de os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer também. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. Então, aí está o segredo, né? E sua vida declara que a humanidade unida à divindade não comete pecado. Ciência do Bom Viver, 180. Então, não existe verdade mais clara do que essa na Bíblia e no Espírito de Profecia, tá? Mostrando o que o Evangelho veio fazer. Qual foi a missão de Jesus? O que é a verdade, como ela é em Jesus. Então, a vida de Cristo é uma revelação de como os seres humanos se podem tornar por meio da união e comunhão com a natureza divina. Então, nós precisamos dessa união, sim. Como é que conseguimos isso?
através de Jesus, pela fé, quando nós estamos unidos a ele. A natureza divina dele recebemos para nós também. Então, assim como seres humanos comuns se tornam participantes da natureza divina, pelo poder do Espírito, Jesus, apesar de ter nascido com a natureza, com a nossa natureza caída, sendo filho do homem também, descendente de Abraão, se torna filho de Deus, divino, por causa da união da natureza humana com a divina, pois ele nasce por obra e graça do Espírito Santo. Agora, irmão, veja, aqui tem detalhes nas entrelinhas dessa declaração. Veja, esse foi aí o ponto da virada de Jesus. Tá? Jesus encarna, recebe natureza humana, mas é por obra e graça do Espírito Santo. E traz uma natureza divina agora, um humano divino, ou seja, puro, sem o domínio do pecado, liberto de Satanás, em inimizade com Satanás. Então, esse foi o seu ponto da virada, sua fecundação no ventre de Maria. E foi o grande momento de glória para a humanidade, foi o maior presente que o céu deu em todo o universo, né? Para o universo, foi a dádiva de Jesus para a humanidade. O divino estava dando vida, mais uma vez, ao ser humano. A salvação, a redenção. Nós nos tornamos filhos de Deus agora por redenção. Então, a mesma natureza divina que Jesus recebe é a que o ser humano também recebe, a qual Jesus recebe no momento da concepção, por obra e graça do Espírito Santo, ou no que chamamos aqui de o ponto da virada de Jesus. Isso serve também para provar, irmão, veja um detalhe aqui importante, que o Espírito Santo é Deus. Tá? Por que isso prova que o Espírito Santo é Deus? Do contrário, a encarnação não teria sido uma união do divino com o humano. Mas disso temos certeza que foi, a união do divino com o humano. Então por que o Espírito Santo é Deus? A gente vê aqui a divindade do Espírito Santo. Porque se não fosse Deus, não teria havido a união do divino com o humano. Então, se o Espírito Santo fosse alguma coisa, assim, só uma influência, não fosse Deus mesmo, não teria havido a união do divino com o humano. Então, é importante, por isso que a doutrina adventista, ela está toda compacta, ela está toda fechada. Tá? Eu não posso crer na humanidade de Cristo, eu não posso crer que Jesus é meu Salvador, que tomou a minha natureza humana, e que o Espírito Santo não é Deus. Uma coisa está ligada com a outra. Tá? Agora, também isso prova que podemos viver uma vida pura, a vida pura de Jesus, estando nele e ele em nós. Né? Pois recebemos dele a natureza divina, que nos dá a vitória. Então, a prova que temos que o ser humano pode ter vitória sobre o pecado é o fato de Jesus ter tido essa vitória, porque estava ligado com o divino. Então, daí dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A natureza humana de Jesus, purificada pelo Espírito Santo, passa a ser também nossa, né? Porque nós pertencemos a ele. Estamos falando de um homem que revelou que a humanidade, com todas as suas fraquezas, pode se tornar onipotente contra Satanás e suas tentações, porque estava unida ao Espírito e se tornou divino numa natureza humana. Então, tem mais uma citação aqui, irmãos, que diz assim, Cristo, o qual consentiu em depor sua vestimenta e coroa reais, e viu o nosso mundo na forma humana, para que pudesse dar ao gênero humano um poder que eles não conseguiriam obter de nenhum outro modo. Qual era esse poder? É o poder resultante da união da natureza humana com a natureza divina. O poder de aceitar os ensinos de Cristo e segui-lo ao pé da letra. Então, devemos deixar claro aqui também que essa união do divino com o humano só se fez necessária devido à natureza humana caída que Jesus assumiu. Então, veja, se Jesus não tivesse assumido a natureza humana caída, não precisaria a união com o divino, não precisaria da operação do Espírito Santo.
Ok? Então, mais uma prova de que realmente ele tinha a natureza humana caída. Então, seria ilógico dizer que Jesus veio na natureza pura de Adão, antes da queda, mas precisou ser gerado do Espírito Santo, ou unido à divindade desde o ventre, né? Se sua natureza já era sem nenhum traço de uma natureza caída, tá? Como a de Adão antes da queda, por que precisaria ele nascer do Espírito, que é o agente regenerador? Quando se une com o humano caído, ele exalta a natureza humana, né? Então, porque o humano precisaria ter uma natureza divina. E como teria ele nascido de Maria, sem receber a hereditariedade de Maria, é outra coisa que a nossa irmãzinha colocou lá, né? Dizendo que Jesus foi apenas um boneco ali que Deus fez e colocou no ventre de Maria, e Maria foi só uma barriga de aluguel. Os absurdos que se chega para poder provar que Jesus não veio com a natureza caída, né? Portanto, a tese do pré-lapsarianismo não encontra base na encarnação. Quando nós estudamos a encarnação, o pré-lapsarianismo vai por terra, né? Então, existe uma abundância de textos, irmãos, que eu não vou dar aqui, porque não vou ler, não é? Porque não dá tempo, mas se você quiser anotar aí, textos que mostram que Jesus veio, sim, com essa natureza caída e assumiu nossas enfermidades, as nossas transgressões, a natureza pecaminosa, mas sem pecado, né? Então, Isaías 53, 3-5, João 1,14, Romanos 8, 2 e 3, tá rápido? Hebreus 2, 14-18, Hebreus 4, 15, 1 João 3, 5 e 6, 1 João 4, 1-3, 2 João, que não tem capítulo, né? Seria os versos 7-11, tudo está dizendo que ele veio com a natureza humana. Então, indo para os finalmente aqui, irmãos, temos aqui mais essa citação. Em Cristo, para tornar-se humanidade. A divindade conservou seu lugar, a divindade de Cristo como Deus. Mas a humanidade, pela união com a divindade, resistiu à mais feroz prova de tentação no deserto. Olha aí, essa natureza humana ligada ao divino foi que resistiu à maior prova ali no deserto. E ainda essa citação que diz assim, ó, a humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo. E veio para nos tornar participantes da natureza divina. Então, desse mesmo modo que ele foi gerado, nós vamos ser gerados, precisamos ser gerados também. Então, enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Essa é a mensagem, irmãos, de 1888, essa é a mensagem da justificação pela fé, essa é a mensagem que prepara o povo para a chuva serôdia, essa é a mensagem que vai selar o povo de Deus, essa é a mensagem que vai sustentar você no tempo de angústia, com o caráter de Cristo. E, infelizmente, Satanás está aí com a contrafação, né, dessa verdade, dizendo que quem prega isso é perfeccionista, é extremista, é legalista e assim por diante. As perseguições, a inimizade, não se incomode com isso, né? Então, tem só um detalhe mais que eu queria aqui, para terminar, irmãos, dizer o seguinte: as pessoas criam essas teorias, né, de que Jesus não tinha nossa natureza, tinha a de Adão antes da queda, por isso que nós não podemos ser como ele, vamos levar o pecado até a volta de Jesus. Por que eles criam essas teorias? Simplesmente para desculpar sua conduta errada, seu caráter defeituoso.
Para eles é mais fácil aceitar um Jesus que não tinha nada a ver com a nossa fraqueza hoje do que ter que renunciar o seu eu. Mais fácil, né? Como Jesus também renunciou, né? E tantos outros homens santos da Bíblia, né? Tiveram que renunciar ao seu eu. Em geral, os que negam a natureza de Jesus como sendo a nossa, estão vivendo no pecado. Por isso, eles procuram se justificar, dizendo que não podemos ser puros como Jesus foi puro, né? E eles se perdem todo, então, no Evangelho, se emaranham aí num sofisma satânico e ficam pregando, né, essas ideias. Eu me surpreendi, né, ao ver essa nossa irmãzinha pregando isso. Eu tinha realmente muito interesse de saber a posição dela sobre isso. E aí me deparei, esses dias aí, com essa mensagem dela, infelizmente. Mas a gente está vendo claramente aqui, irmãos, que os textos usados lá, eles não batem, eles não provam, né, o que ela tentou provar, né? O certo é que, estando unidos a Cristo, como ele estava unido ao Pai, nossa vitória contra o pecado é certa e necessária, né? E como que nós vamos falar aqui, irmãos, de fechamento da porta da graça com uma vida ainda com pecado? Como que eu vou falar de vitória sobre o pecado quando Jesus diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte? Como que eu vou ir contra isso, né? Então, claro que eles inventam aí várias outras desculpas, né? Diz que existe uma fé retrospectiva, né? Ou que você vai pecar lá depois no tempo de angústia, depois do fechamento da porta da graça, mas que você, com a fé que você tinha em Cristo antes, quando ele estava no santuário, você pode ser perdoado ali. Tem absurdo maior do que esse? Outros dizem assim, não, mas Jesus, a gente vai ter o Espírito Santo sempre intercedendo por nós. Ah, tudo bem, o Espírito Santo vai estar sempre conosco, mas intercedendo diante de quem, se não tem mais intercessor no céu? Mas os sofismas estão aí, enganando a muitos. Vamos nos libertar, irmãos. Então, é, então a comunhão do divino com o humano ainda está disponível para todos. Aproveite, ainda existe graça. Que Deus, então, tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós possamos, de fato, estar ligado a Cristo, a nossa natureza humana possa estar ligada com a natureza humana de Cristo, né? Que é a natureza divina. Ele preparou isso aí para nós. Por isso nós podemos hoje ter a mesma inimizade com Satanás que Jesus teve e ter uma vida vitoriosa. Amém? Vamos orar? Fazer uma oração? Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem, obrigado pelo evangelho puro, obrigado por saber a humilhação de Jesus em nosso favor, obrigado porque o evangelho mostra com profundidade aquilo que verdadeiramente Jesus fez por nós, a abrangência do seu sacrifício, como ele pode nos alcançar e como concede a nós a natureza divina, a sua natureza, pela fé, e assim podemos ser vitoriosos, assim podemos viver, Senhor, diante de um Deus santo, sem ter um intercessor no céu, porque ele vai nos selar com o caráter de Cristo. Obrigado, Senhor, por essa dádiva de salvação. Continue conosco, nos fortalecendo nessa fé, e em meio aos embates dessa vida, em meio às perseguições, sejamos fortes, sejamos consolados, porque Jesus também assim foi perseguido, mas foi vitorioso. Obrigado e nos dá a vitória, Senhor, nesse mundo, que é a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.